Olá, gente, tudo bem? O nosso vídeo de hoje nós falaremos um pouco sobre o pai da sociologia, ou um dos pais da sociologia, Durkheim. Ele é nascido na França, tem grande importância para a sociologia, é considerado um dos pais. Teve várias influências em todos os seus estudos e todos os seus processos, principalmente pelas ideias de Auguste Comte, dentro do positivismo, e buscou trazer para a sociologia uma conotação científica. Então ele vai organizar um método científico. Ele era francês, nascido em Epinal, em 1858. Foi muito importante para a sociologia em diversos aspectos, principalmente na sua formulação do método, pois ele acreditava que a sociologia deveria ter um método concreto. E para ter esse método concreto, ele vai buscar influência em Auguste Comte, e o seu método que foi criado é o método do funcionalismo. Dentro de toda essa construção histórica que nós iremos falar com vocês, Durkheim acreditava que dentro da sociologia deveria haver um estudo mais concreto. Então ele vai beber na fonte do positivismo, como eu falei anteriormente. E é importante a gente entender como é que funciona essa questão para ele, dentro desse funcionalismo. E para isso, nós iremos entender, buscar compreender alguns dos seus conceitos. Nós iremos falar nesse vídeo de alguns conceitos de Durkheim. Um deles é o fato social. O fato social é muito importante para que a gente compreenda como que Durkheim enxerga a sociedade. E para isso é preciso dizer que Durkheim ele vai se destacar principalmente quando ele faz um contraponto, quando ele percebe, na realidade, essa é a questão, ele percebe que a forma em que se compreendia o mundo dentro do campo da sociologia, que ainda não era uma ciência, é necessário destacar isso, era a partir do indivíduo, era o indivíduo que formava a compreensão da sociedade. Durkheim vai dizer que não, que a sociedade é formada pelo coletivo. E é importante perceber isso em todo o seu trabalho, porque quando ele vai desenvolver o fato social, que entra justamente aí, ele compreende que tudo que acontece está exterior ao homem. São três características que Durkheim dará para o que é um fato social. O fato social, ele precisa ser geral, exterior e coercivo. E o que isso quer dizer? Como isso funciona na prática? Para ser considerado um fato social, por exemplo, eu vou tomar como exemplo a educação. Ir para a escola. É um fato social por quê? Porque ele é exterior ao homem. Quando o homem nasceu, quando você que está assistindo meu vídeo nasceu, já existia aqui a escola e as pessoas já estudavam. Então é exterior a você. É geral, porque todas as pessoas participam desse processo de ir para a escola, de escolarização. E é coercitivo, porque é de forma naturalizada, o ser humano ele é obrigado a estudar. Então, aqui encontra-se um fato social. E aí ele vai analisar esses fatos sociais e como se compõe a sociedade. Então, essa é a compreensão do que é fato social. Outro conceito bastante importante para Durkheim é a anomia. O que seria essa anomia? São problemas que acontecem na sociedade. São coisas que fogem à normalidade de uma sociedade coesa. Essas anomias acontecem quando há uma desestruturação dentro da sociedade. Por exemplo, um crime, que é um fato social, acontece exterior ao homem, é geral porque não escolhe pessoas para que isso aconteça e sempre existiu, e o homem é coercitivo, faz parte da sociedade. Mas o que acontece? É uma anomia quando esse fato social começa a acontecer de forma desordenada, exagerada, começa a acontecer com mais frequência.
Então, para ele, vai ser uma anomia. Além disso, não podemos esquecer de que Durkheim ele vai analisar a sociedade, ele vai buscar entender a sociedade coesa ou não, a partir do conceito, a partir da ideia de solidariedade. E aí não é essa solidariedade de, eu sou bonzinho e vou ajudar alguém, não é isso. É a partir da compreensão de solidariedade dentro da sua estrutura. Como assim? Ele vai dizer que existem dois tipos de solidariedade. A solidariedade, a mecânica e a orgânica. E como é que a gente pode compreender essas duas solidariedades? Como é que elas funcionam dentro da sociedade, da compreensão do que ele queria para definir uma sociedade coesa ou não? Durkheim ele vai dizer que é uma sociedade mecânica e ela funciona como um relógio, em que todas as partes do relógio têm que estar funcionando para que se marque a hora corretamente, certo? Então, se um daqueles pinos do relógio ele é quebrado, para-se de mostrar a hora. E isso vai acontecer, um exemplo disso, é na sociedade feudal, nas sociedades pré-capitalistas, em que dentro do feudalismo existia o clero, como a base e o início, a ponta da pirâmide social. Abaixo vinha a nobreza e, no final, os servos. E como é que funcionava essa sociedade? Precisa existir para organizar, para que essa sociedade se organize, para que tudo funcione bem. Essa sociedade tem a solidariedade mecânica. Por quê? Porque o clero é responsável por cuidar da parte religiosa daquele povo, da alma daquele povo, para que ele não vá para o inferno, por exemplo. Enquanto a nobreza precisa cuidar para que aquele clero não seja destruído por outros povos, então eles vão enfrentar a batalha, eles que vão lutar por todos. E os servos irão cuidar da produção de todo o material, de tudo que é feito para a manutenção daquela sociedade. Então, como é que funciona isso? Como é que isso se organiza? Se uma dessas três partes ela deixa de funcionar, por exemplo, se os servos deixam de trabalhar, se acontecesse uma luta de classe, que jamais aconteceria no feudalismo, porque isso não existia essa divisão de classe como compreensão de alto e baixo, mas ia mudar, isso aqui já era estabelecido e já era organizado. Então o que acontece? Essa sociedade, se os servos deixassem de trabalhar, a nobreza não teria como produzir nada de alimento, de comida, de vestimenta, nada conseguiria continuar existindo. Então a sociedade se dissolvia. Então esse é o tipo de solidariedade mecânica, em que não precisa de reflexão, não precisa de... não há necessidade de nenhum tipo de pensamento voltado para aquilo que tem que ser feito. Apenas a sociedade precisa caminhar daquela forma. E todos são importantes dentro dessa compreensão de sociedade. A sociedade orgânica, que é uma solidariedade que é bem percebido no sistema capitalista, ela não tem essa necessidade que todas as peças da sociedade funcionem da mesma forma. Elas conseguem se organizar de forma que, se algo não está bem, se uma das classes dessa pirâmide ela não está tão organizada e estruturada, essa pétala, colocando como se fosse uma flor, se sai essa pétala, o sistema consegue fazer com que as coisas continuem se encaminhando. Há uma forma mais fácil de sair dessa situação, porque agora a sociedade ela é mais individualista, ela é mais individualizada. A busca pelo trabalho, que antigamente no período feudal era dado a partir da proximidade. Meu pai era sapateiro, então eu vou ser sapateiro. Agora não. Agora essas profissões, esses trabalhos e toda essa questão social, ela está mais individualizada. Tem um patrão onde eu irei atrás, vou seguir, vou buscar emprego naquilo. Então é tudo mais burocrático e é tudo muito mais organizado para que
aquela pessoa de fato ou aquele grupo de trabalho não faça uma diferença no final daquele processo. Então a solidariedade mecânica é isso. Todos são importantes, mas se você sai, não faz falta. Dá para continuar convivendo. Deu para entender? Então, gente, introduzindo Durkheim, era isso. Nós teremos alguns vídeos ainda falando sobre ele. Buscaremos trazer para vocês algumas outras informações bem interessantes. Estou com o objetivo de fazer análise do livro As Formas Elementares da Vida Religiosa de Durkheim, que é interessante a gente pensar que Durkheim ele vai analisar as instituições. E quando ele analisa as instituições, buscando entender a importância dela para o funcionamento desse organismo vivo e pulsante, que é como ele descreve a sociedade, ele vai falar sobre a religião. E é interessante a gente buscar compreender como é que ele enxerga essa instituição religião. E em alguns dos meus vídeos eu vou trazer isso para você, ok? Até mais.